Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Anderson Paraboa, esse é o canal Chega Mais, e se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Gente, eu quero dividir com vocês algo que aconteceu na data de ontem, e isso mudou o meu dia de uma forma quase que inexplicável. Esse acontecido me deixou quase que sem palavras, quase que sem reação. Foi algo divino, digamos assim. Foi algo maravilhoso. Parece que eu sinto a emoção até agora ao falar, ao relatar isso que eu vou passar a relatar para vocês agora aqui. Ontem foi um dia que eu não levantei bem comigo mesmo, e olha que eu sou um cara que na medida do possível eu vivo bem comigo mesmo, sou um cara brincalhão no dia a dia, quando dá, momento sério eu levo a vida a sério, mas também a gente tem que ter o nosso momento de brincar, de lazer, de zoar, como se diz, enfim, mas também tem o lado sério da coisa. E não existe a vida perfeita, sabemos nós. Ontem foi um dia que eu não levantei muito bem e tomei meu café da manhã. Quando eu tomei o café eu não estava muito bem, e ainda quando eu almocei eu não estava muito bem, estava com algo, parece que tinha algo trancando aqui, parece que eu precisava falar, desabafar, e eu tinha que ir na localidade do centro, que é um pouquinho mais afastado da minha casa aqui, não muito também, e para chegar até o centro eu utilizo o coletivo, que no momento agora eu estou sem carro, e olhei o horário do ônibus no site, na internet, já para pegar o ônibus aqui, na esquina da minha casa, passando aqui umas 3, 4 casas mais ou menos aqui. E o ônibus para bem aqui. E eu já acostumado a pegar o ônibus nesse horário também, e aí eu olhei o horário na internet e quando eu chego na esquina para pegar o coletivo, ele passou adiantado. Coisa que de nunca. E ele passou adiantado. Mas para tudo na vida existe um porém. Eu era para ter perdido esse ônibus. E quando eu cheguei na parada do ônibus, na esquina, como eu falei, ele já estava dobrando na última esquina lá, e eu pensei, pô, perdi, o ônibus passou adiantado. Coisa que de nunca. Aí tu já não tá muito bem e aquilo parece que já é algo, parece que vai acabar o mundo. Vamos falar a verdade, vamos bater a real, né? E aí eu fiquei parado no ponto de ônibus ali, nessa posição assim de braços cruzados, e vinha chegando uma família pra pegar o ônibus. Já quando eles chegaram assim, família, assim, chegando com uma mochilinha, uma bolsinha, eu já pensei, vão pegar o mesmo ônibus que eu. E aí chegaram próximos de mim, e eu peguei e fiz um sinal com a cabeça assim, tipo, cumprimentando, né? Era uma senhora com uma moça, uma guria, né? Aqui no sul a gente fala guria. Esse vídeo deve estar chegando aí em cada estado do Brasil aí, e eu sou gaúcho, né? Tô falando aqui de Pelotas. Uma guria de aproximadamente uns 30 anos para mais aí, uma senhora, uma guriazinha bem pequenininha, e 2 gurizinhos ali, que até então eu olhei assim, aí aparentava entre 7 e 8 anos mais ou menos aí. E aí, na hora que eles chegaram assim, tava eu nessa posição. Gente, eu tenho quase 1,90 m de altura. E aí o gurizinho chegou na minha frente assim, já de chegada assim, chegou bem na minha frente assim, bem em cima de mim assim, e esticou a mão pra mim, pra me cumprimentar, pra apertar a mão. Parecia um homem. Nós aqui no sul, acredito que como em vários estados do Brasil,
parece que nós aqui no sul, gaúcho, a gente preza muito essa do aperto de mão, né? E como eu fui criado pelos meus avós, criado pelo meu avô, o meu avô era homem do aperto de mão, né? E eu prezo muito isso. E me chamou a atenção pelo tamanho dele, cara, porque ele era bem pequenininho, cara. De pele bem branquinha, cabelinho bem clarinho. Aí eu olhei pra baixo assim, e ele olhou pra cima assim, quando ele esticou a mão pra mim assim, e eu retribuí. Apertei a mão dele e carinhosamente perguntei pra ele assim, como é que tu tá? Tu tá bem? Tranquilão? E foi quando na mesma hora ele pegou e se abraçou em mim. Abraçou a minha cintura e veio com a cabeça assim. Como eu tenho quase 1,90 m de altura, eu tenho 1,87 m, e o ouvido dele, esse lado do rosto dele veio na minha barriga. E eu na hora fiquei sem reação e abracei ele. Até fiquei meio que sem jeito, porque hoje em dia a gente evita um pouco o contato físico, devido a tantas coisas ruins que a gente vê por esse mundo afora, como se diz. Mas parece que aquele anjo reconheceu, sabia quem é uma pessoa de bom coração, né? E eu na hora eu fiquei sem reação assim, porque... Deixa eu falar, porque eu acho que eu não citei ali. É pessoas que eu não conhecia. Eu não conhecia essas pessoas. Esse gurizinho eu nunca vi. E ele pegou e ele estava abraçado ali ele ficou. E eu, carinhosamente, com todo respeito, com todo carinho, que eu também sou pai, eu peguei e abracei ele assim, fiz um carinho na cabeça dele aqui. E vai a senhora que eu não sabia que era a avó dele, né? Pegou e olhou pra mim e falou assim, não dá bola, moço. É que ele é bonzinho assim mesmo, ele é carinhoso. Eu peguei e falei assim, não, capaz. Eu vou retribuir esse carinho dele. Apertando a mão dele como ele chegou, como ele tá abraçado em mim, vou abraçar ele. Aí eu olhei pra moça e perguntei assim, tu és a mãe dele? E ela pegou e falou assim, não, eu sou tia dele, que... Vamos chamá-la de Maria. Não é esse o nome dela, tá? Mas vamos chamá-la de Maria. Aí ela assim, não, eu sou tia dele. Aí eu olhei assim, e a senhora? O que a senhora é dele? Qual o parentesco? Eu sou vó dele. Eu falei assim pra ela, parabéns. Parabéns pelo neto que a senhora tem. Parabéns pelo teu sobrinho. O mundo precisa de mais pessoas assim como ele. Ele será o nosso futuro. Pessoas de bem, pessoas de bom coração, a gente já consegue ver isso. E ela pegou e falou assim, a tia, vamos chamar ela de Maria, né? A Maria. Ele não tem contato com o pai. E aí isso me deixa um pouco engasgado, porque eu também não tive contato com o pai, com o meu pai. Eu fui criado pelos meus avós, eu fui criado pelo meu avô, que foi a figura que representou meu pai, mas ele era meu avô. E eu, na época, eu sempre sentia essa falta de não ter meu pai. Eu acho que por isso, então, que houve essa ligação tão forte, assim, que isso me deixou e me deixa até agora emocionado, me deixa sem ar, sabe? E até mesmo pelo momento de que eu não estava bem ontem, eu não sei. E eu fui abraçado por ele, mas não para por aí. Aí eu perguntei pra ele qual era o nome dele. E vamos chamá-lo de Peter, em homenagem ao Peter Pan. Não é esse o nome dele. O nome dele é o mesmo nome de um amigo bem próximo a mim. Eu não iria esquecer o nome dele, mas vamos chamá-lo de Peter, em homenagem ao Peter Pan. Aí ele me falou o nome dele e eu falei assim, Peter, qual a tua idade? Gente, 7 anos de idade. 7. E aí a guria, a Maria, a tia, perguntou assim, e agora? Que hora será o próximo ônibus? E eu já tinha visto na internet. Aí eu falei assim, olha, era das 14h02 agora, e se não me engano 14h25 é o próximo.
E aí quando se aproximou o horário, o ônibus dobrou na esquina aqui de casa aqui, o ponto do ônibus é aqui. E aí eu falei assim, chegou ele. E o Peter pegou e falou assim pra mim, tio, posso sentar contigo? Aí eu falei assim, pode sim, cara. E eu tenho costume, gente, de quando eu ando de ônibus, quando eu ando no coletivo, uma das primeiras coisas que eu faço ao sair de casa, quando eu tô saindo, é pegar o meu fone de ouvido pra sentar no ônibus ali e ir ouvindo a minha música ali. Ali eu ouço... Eu sou um pouco eclético, bastante eclético. Ouço sertanejo universitário, ouço louvor, um pagodinho, né? Uma música romântica ali. Mas geralmente eu também sempre ouço um louvor. Aí quando a gente entrou no coletivo, eu peguei e falei pra ele assim, vamos sentar no banco alto aqui. Porque tudo que é criança gosta do banco alto, gente. Vamos sentar no banco alto aqui, senta tu na janela aí pra tu ir olhando. E até já sentei ao lado da avó, para os familiares estarem próximos, né? Porque sabemos nós, como eu falei ali atrás, ali, né? Gente, eu sou pai também, eu tenho filho. E a gente sabe que hoje em dia é complicado perante a tudo que a gente vê, que a gente assiste hoje na TV, né? Então sentou eu e ele no banco alto, ele na janela, a avó sentou do nosso lado aqui no banco do lado, e a tia sentou no banco na frente da avó aqui. Então eles estavam do nosso lado. Eles estavam ouvindo tudo que a gente estava conversando. E ele foi a viagem inteira conversando, e eu entrei na conversa dele. O que nós conversamos foi o papo dele, foi a conversa dele. Eu não botei meu fone de ouvido, eu não botei minha música em respeito a ele, porque ele queria conversar, porque ele me deu total atenção. Aí uma senhora que estava na nossa frente pegou e falou assim, nossa, como ele conversa. Eu peguei e falei, bah, que maravilha, esse guri é abençoado. Esse guri é um guri de Deus, cara. E a avó que tava do nosso lado, a avó dele, que nós vamos chamar de Dona Márcia, não é esse o nome dela também. E a Dona Márcia que tava do lado pegou e falou assim pra ele, guri, fecha a boquinha um pouquinho, deixa o tio pensar um pouco, deixa eu... Aí eu falei assim, não, tranquilo, capaz, dona Márcia, olha, que bênção. Olha, foi assim, ó, uma honra de eu estar do lado dele hoje aqui, de eu receber todo esse carinho e toda essa atenção dele. E ele foi conversando e conversando. E aí ele pegou, olha como são as coisas, e ele comentou comigo assim, tio, esse ônibus aqui não tem as cortinas aqui do lado. Eu falei assim, pois é. E ontem aqui em Pelotas estava, assim como hoje, estava um dia bastante bonito, uma tarde bonita, ensolarada. E aí, gente, quando a gente chega na parte central, estamos chegando na parte central, o ônibus fez uma curva e o sol veio do nosso lado aqui. E me chamou a atenção que ele é muito parecido com um sobrinho meu, que agora tem um pouquinho mais de idade que ele. É muito parecido. Bem clarinho, assim, de pele clarinha, cabelo loirinho. E aí foi que ele falou algo, aconteceu algo que parece que eu ouço as palavras agora e eu tô com as palavras na cabeça, assim, parece que eu tô revivendo a cena agora. Eu me lembro perfeitamente que o sol estava batendo do lado dele aqui e ele estava na janela aqui. Então quando aqueles raios solares bateram nele assim, ele por ser clarinho, de pele bem branquinha, loirinho, digamos quase que loirinho, cabelo bem loirinho, gente, ele ficou em destaque assim, parece que ele ficou em evidência, digamos, acho que é, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu sei que ele ficou em destaque assim. Vocês lembram daquela cena do filme Crepúsculo? Acho que foi lá no primeiro filme, acho que foi lá, quando o rapaz lá que bateu o sol nele assim, e ele brilhava assim,
Gente, parece que foi quase que aquilo ali. Eu me lembro disso. E aí, isso aí me chamou a atenção, que eu olhei assim de caramba, dá atenção nele assim. E aí foi o que aconteceu, algo que... Gente, eu não sei. Não, não sei explicar, não sei que... Cara, assim, ó, eu fico engasgado, gente, me falta palavras, cara. Eu lembro que já na área central, como eu falei, o ônibus parou num ponto de ônibus e ele tava na janela. E aí tem na parte da janela tem a moldura, digamos, né? De borracha, assim, mais ou menos, acho que dessa espessura do vidro até assim. Então tem como tu fazer um apoiozinho assim, sabe? Gente, e o Peter tava com o braço assim, olhando pra janela assim. Eu vou pegar meu telefone aqui e eu vou abrir aqui, porque quando eu desci do ônibus, ao descer, eu tive que anotar o que eu ouvi dele, porque eu fiquei sem palavras, sem reação. Eu não vou falar em estado de choque, porque acho que nem não caberia estado de choque ao momento tão lindo, tão belo que foi. Acho que não caberia estado de choque, mas eu fiquei emocionado. Eu fiquei sem palavras. Eu fiquei sem reação. Gente, lembrou? Estávamos nós, eu e o Peter, sentado ali, ele nessa posição assim. Aí quando o ônibus, alguém acionou, né, o sinal ali pra descer, o ônibus parou na parada do ônibus e ele pegou e falou assim, gente, eu anotei aqui, eu precisei anotar isso, porque isso me deixou... Ele botou assim, ó, ele falou. Ele falou assim, ó, as pessoas estão tão estranhas. E aí nisso a gente vinha sentado no banco alto, eu vinha com a mão aqui no encosto do banco da frente, e vinha com a mão aqui num ferro que desce aqui, que vem de lá de cima, que vem com uma botoeira que também aciona o sinal do ônibus ali. Quando ele falou, algo me chamou a atenção, assim, eu peguei, me desvirei e olhei pra ele assim. Eu assim, oi? Ele pegou e falou assim, as pessoas estão tão estranhas, estão esquecendo de Deus, destroem tudo, picham e até ceifam vidas, mas na palavra como a gente fala no dia a dia, tá? As pessoas pensam só em si próprio, as pessoas olham só pra frente e não olham pra trás, não olham quem tá pra trás. Se preocupam só com o que é bom pra elas. Gente! Isso saiu da boca de um menino de 7 anos de idade. E eu assim, e eu olhando pra ele assim, e ele não me olhava, ele tava olhando pra janela, só que ele falou com total domínio do assunto. Gente, acabei de falar, veio da boca de uma criança, de um anjo de 7 anos de idade. Gente, assim, ó, desculpa eu tá emocionado aqui, mas eu precisava dividir isso aí com vocês. E quem tiver alguma experiência em alguma religião, deixe os comentários para nós aqui, por favor, aqui. Serão muito bem-vindos. Me ajuda aí a tentar entender o que foi essa coisa linda que aconteceu. Eu imagino que foi uma coisa linda, sabe? E... Gente, ele falou com total domínio do assunto, com total convicção, assim. Ele tinha certeza do que ele estava falando. E ele não me olhou. Ele estava com um olhar fixo, assim, olhando pra janela, olhando pra rua, assim. Nessa posição, com o bracinho aqui na janela, falou assim... Gente, assim, ó... Me veio um... Cara, sei lá, parece uma retrospectiva da minha vida na cabeça, assim.
Gente, cara, eu engasguei, eu fiquei sem voz, eu me deu vontade de chorar, eu me deu vontade de descer do ônibus. Eu não sabia o que falar, eu fiquei sem reação, e às vezes até porque te pega num momento que tu não tá bem na tua vida, assim. Não é que eu não esteja bem, entendeu, cara? Mas é porque, tipo assim, ó, ontem é que eu não tava bem, entendeu? Ontem foi um dia que eu não levantei bem. Porque eu não tô com problema nenhum, graças a Deus, só que ontem foi um dia que eu não levantei bem comigo mesmo, entendeu? Cara, e aí de repente eu... Acontece isso, assim, ó, não tem explicação, eu não sei explicar, cara. E... E assim, ó, eu fiquei sempre... Não fiquei com medo, sabe? Eu não tô falando isso, eu não fiquei com medo, não achei algo estranho, não. Foi lindo, gente, foi lindo, 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 lindo. É porque me pegou de surpresa, eu não imaginava. E todo esse carinho, toda essa atenção, todo esse respeito, Peter, você teve e você tem todo o meu carinho e todo o meu respeito e toda a minha atenção, tá? Maria, Dona Márcia, obrigado pelo carinho que vocês tiveram comigo ontem também, pela atenção que eu dei para ele, por eu ter retribuído ao carinho que ele teve comigo, pela atenção que ele teve comigo. Gente, eu fiquei sem ar, assim, ele falou isso aí, faltava pouco pra mim descer. E aí quando eu desci, ele pegou e falou assim, tio, tu vai descer? Eu falei assim, vou descer. Aí quando eu me levantei assim, eu ia me despedir dele, ele se levantou e ele me abraçou assim, ele se agarrou no meu pescoço, gente, assim, ó, aquele abraço que ele me deu me renovou, parece que me tirou tudo de pesado que eu tava sentindo ontem. Gente, vocês não têm ideia, eu nunca passei por isso na minha vida. Vocês não têm ideia. E aí, quando eu cheguei na porta do meio do coletivo ali para descer, aí me despedi da Dona Márcia, a avó. Dona Márcia, um abração pra senhora e tudo de bom. E ela assim, tchau, guri, obrigado pelo carinho. Eu digo, não, capaz. Tchau, Maria. E aí, gente, aí eu dei um tchau pra ele. E ele levantou do banco, tchau, tio, tchau, tio. E, gente, quando eu desci do ônibus, eu desci assim, parece que eu tava sem chão, assim, sem... Quando eu desci, eu sentia o ar entrar assim, eu sentia o ar entrar nos meus pulmões assim. Aí quando eu desci do ônibus, bem na frente de onde o ônibus parou, tinha um chamado de sinaleira aqui no sul, né, o semáforo, né, tava fechado e o dos pedestres estava aberto. Eu não consegui caminhar, gente, eu não consegui avançar. Eu deixei fechar, deixei o sinal abrir, quando abriu eu passei e eu me encostei em uma parede e foi onde eu peguei o meu telefone agora, que eu abri aqui e li para vocês aqui e eu anotei o que ele me falou porque eu fiquei sem reação, eu fiquei sem palavras. Tem algum tempo aí de que eu passei por algumas experiências aí, assim como já teve gente que pegou e me falou assim, Anderson, tu precisa te desenvolver. E deixa eu contar, assim, eu fiquei tão emocionado com a história que eu esqueci de uma parte. Antes de eu sair de casa, eu liguei a TV em casa aqui, abri no YouTube, e aí na grade ali do YouTube ali, né, tinha algo semelhante sobre Allan Kardec. E aí eu pensei assim, vou assistir isso aqui. E aí foi onde eu assisti aquilo ali, gente. E após eu sair de casa, houve esse acontecido. E eu tô até agora, parece que eu tô sentindo, assim, ó, chega a me arrepiar de te contar, hein? Parece que eu tô revivendo aquele momento. E eu precisava trazer isso pra vocês aqui, pra você que tá assistindo aí. Eu gostaria de dividir isso aí contigo. E se você tiver um comentário positivo, um comentário bom a fazer, comenta aqui embaixo aqui. Peter, ainda ontem eu dormi uma noite, um sono maravilhoso. Obrigado por todo o carinho, por toda a atenção, a tua família também. E eu gostaria de deixar um recado porque a tia falou que ele não tinha contato com o pai. Cara, o conselho que eu te daria se eu te conhecesse você tem um filho maravilhoso, cara. Não perde esse momento, não perde essa fase. O Peter tem só 7 anos de idade. Te aproxima dele, tu tem um filho maravilhoso, cara. Um guri iluminado, abençoado, eu também sou pai.
Tá, pessoal? Quero agradecer o carinho de todos. Obrigado por você assistir até aqui. Deixa o meu abraço. Valeu, tchau, tchau.